Meus amigos, o Brasil vive hoje uma crise institucional sem precedentes na sua história. Uma crise que pode ser sintetizada pelo seguinte exemplo: o cidadão é obrigado a respeitar e a cumprir ordens do seu prefeito. O prefeito, por sua vez, é obrigado a obedecer o governador. Mas, por outro lado, nem o cidadão, nem o prefeito e nem o governador são mais obrigados a obedecer o presidente da República ou a respeitá-lo. Essa é a quebra institucional que nós vivemos. Mas, para espanto meu, é também o que está acontecendo nos Estados Unidos. É como se nos Estados Unidos prefeitos e governadores tivessem feito um curso com brasileiros de como derrubar Donald Trump. Vejam essa matéria saída no Federalist no dia de hoje. A matéria intitula-se: "O coronavírus está expondo pequenos tiranos em todo o país". Não há nada como a matéria é assinada por John Daniel Davidson. Ele diz o seguinte: "Não há nada como uma crise para trazer clareza. A resposta de alguns prefeitos e governadores à pandemia de coronavírus nos últimos dias deixou claro que eles acham que têm poderes ilimitados e arbitrários sobre seus concidadãos, que podem ordená-los a fazer ou não fazer praticamente qualquer coisa sob o pretexto de proteger a saúde do público. Agora testemunhamos governos locais e estaduais emitindo decretos sobre o que as pessoas podem ou não comprar em lojas, prendem pais que brincam com seus filhos em parques públicos, arrancam pessoas de ônibus públicos aleatoriamente, removem cestas de basquete junto com em propriedades particulares, tiram frequentadores de igrejas e, em certos casos, perseguem corredores na praia, gente que corre na praia. Tudo isso, nos disseram, é para o nosso próprio bem. O exemplo mais flagrante desse derramamento de autoritarismo foi uma tentativa do prefeito Greg Fisher, de Louisville, Kentucky, de proibir os cultos drive-in na Páscoa, onde os fiéis assistem o culto ou a missa dentro dos carros. Na Quinta-feira Santa, um dia antes dos cristãos começarem suas celebrações religiosas mais importantes do ano, Fisher declarou que os cultos de Páscoa seriam ilegais. Para remover todas as dúvidas sobre sua seriedade, para que não ficasse dúvida se ele estava falando sério ou não, ele também ameaçou a prisão e a penas criminais para quem ousasse violar sua ordem. E numa revolta orwelliana de Orwell, ele se refere aqui ao livro 1984 de George Orwell, convidou as pessoas a criticar seus concidadãos, ou seja, incentivando pessoas a criticarem outras pessoas, colocando pessoas contra pessoas. O que aconteceu na Itália do Duce Mussolini, no começo do fascismo, os cidadãos que aderiam ao fascismo eram convidados ou estimulados pelo Estado a denunciarem outros, seus vizinhos, seus próprios parentes, que não aderiam ao fascismo. E aí vocês podem muito bem imaginar a vida infernal da Itália naqueles anos, onde pai denunciava filho e filhos denunciavam pais. Vizinhos eram denunciados e simplesmente desapareciam, porque um jovenzinho cheio de esperanças no Duce achava por bem denunciar o seu coleguinha. É isso que está acontecendo de novo, novamente. Fisher justificou essa atitude dizendo que era para salvar vidas.
Um juiz federal, felizmente, fez um trabalho sobre a tomada de poder idiota do prefeito, emitindo uma ordem de restrição temporária contra a cidade de Louisville, no sábado. Um juiz federal entrou com uma ação para proibir a ditadura em Louisville, escrevendo para remover todas as dúvidas. A decisão do prefeito é impressionante e é, além de qualquer razão, inconstitucional, disse o juiz. O prefeito não deveria ter precisado de um juiz federal para lhe dizer isso. Qualquer pessoa familiarizada com a Constituição dos Estados Unidos deve saber que o governo não pode eliminar o culto religioso por regulamentos e proibições especiais, que é precisamente o que o infeliz Fischer fez aqui. Sua ordem teria impedido os cristãos de irem até o estacionamento de suas igrejas e dentro de seus veículos assistirem aos cultos da Páscoa, mantendo o distanciamento social adequado, sem impor restrições a restaurantes, lojas de bebidas, mercearias ou estacionamentos em geral. Prefeitos ou governadores ou mesmo presidentes não podem mais tirar ou proibir os cristãos da sua celebração pascal, qualquer das suas celebrações, mais do que os muçulmanos durante o Ramadã ou os judeus no Yom Kippur. Aqui a matéria não é clara, mas parece que em certos casos, onde a religião não é cristã, há uma certa tolerância maior. Talvez não com judeus, mas certamente é o que não está acontecendo com cristãos. Esses, sim, estão literalmente proibidos de praticarem a sua fé. Mas isso não aconteceu apenas em Louisville, diz a matéria. 2 igrejas em Greenville, Mississippi, que realizavam os mesmos serviços drive-in para a Semana Santa, disseram que a polícia apareceu e ordenou que os fiéis ou deixassem o culto ou enfrentassem multa de até $500 por pessoa. Em um vídeo postado no Twitter pelo pastor Hamilton, da Igreja Batista de Greenville, um policial diz a Hamilton que, devido à ordem do governador, seus direitos estão suspensos, ele disse ao pastor. Para crédito do bom pastor, ele observa corretamente que o governador não pode suspender seus direitos, porque seus direitos vêm de Deus e não do Estado. Polêmico ou não, esse material não tem lugar na sociedade americana. Polêmico ou não, tudo isso que está acontecendo não tem lugar na sociedade americana. A tirania mesquinha que esses prefeitos e autoridades locais estão tramando é totalmente estranha aos nossos costumes e modo de vida e destrutiva ao contrato social no qual nossa nação é construída. Agora vejam essa notícia, o complemento dessa matéria que diz o seguinte: felizmente, o Departamento de Justiça tomou conhecimento desta arbitrariedade dos prefeitos e governadores do país. Um porta-voz do Departamento de Justiça afirmou que o procurador William Barr está monitorando a regulamentação do governo sobre serviços religiosos e outros direitos negados e pode tomar medidas contra governos locais já nessa semana. Como seria bom se aqui, o equivalente lá ao Departamento de Justiça, o nosso Ministério da Justiça, também manifestasse esta mesma intenção de tomar medidas contra a tirania de governadores e prefeitos. Bem, para completar, a matéria diz o seguinte: é um bom começo, mas
o direcionamento das igrejas, embora sem dúvida o fechamento das igrejas, embora a mais ofensiva que a ação feita por governadores e prefeitos, é dificilmente o único exemplo de governo enlouquecido. Em Michigan, a governadora Gretchen Whitmer decidiu declarar, prestem atenção, a governadora de Michigan decidiu declarar quais itens são e não são essenciais, ditando a mercearias e a pequenos mercados o que eles podem e não podem vender como parte de uma ordem abrangente emitida na sexta-feira. Sim, se você pensou em União Soviética, acertou, pois era exatamente isso que fazia a União Soviética nos anos 40, 50, 60 e até parte dos anos 70. O governo dizia o que certos lugares poderiam oferecer como produto, o que eles poderiam vender, porque tudo isso era baseado na economia planificada. A economia planificada era a produção de bens de acordo com o que era pensado pelo Estado, pelo partido. E aí, evidentemente, como o partido não é Deus, é infinitamente menor do que Deus, a economia planificada sempre falhava em quase tudo. Portanto, faltava quase tudo nas gôndolas de mercearias da União Soviética. Agora, a maravilhosa economia planificada para o nosso bem, parece ter voltado à cena. Mas o mais espantoso é que volta justamente em Michigan, no coração do país mais capitalista do mundo. Entre os itens não essenciais e, portanto, proibidos, vejam bem, estão frutas e vegetais e sementes. Por que será que a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, está proibindo a venda de sementes? Não importa que o cultivo de frutas e legumes em casa agora ajudaria a manter o distanciamento social durante a pandemia. A governadora diz que isso é por causa da lei. Porque alguém contestou, mas, governadora, se o povo tem fruta em casa, fruta e legumes, ele não precisa se deslocar, não precisa deixar a sua residência para comprar esses produtos. Não importa, é a lei. Além da proibição de frutas e legumes, a ordem da governadora é uma lição objetiva do absurdo e da inconsistência do poder arbitrário e do governo por decreto. O povo de Michigan está proibido de viajar ou visitar vizinhos. A matéria continua dizendo: o povo está proibido de viajar e também frequentar os vizinhos, se tiverem uma casa de campo ou uma casa de verão. Mas a proibição se aplica apenas aos residentes de Michigan. Portanto, presume-se que um visitante fora da casa, com uma casa de campo na Península Superior, ainda pode visitá-lo. O exemplo aqui é o seguinte: dois habitantes de Michigan, um com uma casa de campo, oferece a casa de campo para o seu vizinho, que mora em Michigan também. Não pode, porque o cidadão de Michigan não pode se deslocar, não pode fazer uma viagem, nem que for para visitar um vizinho. Mas se alguém vier de outro lugar, outro estado, aí tranquilo, aí pode. Isso quer dizer o seguinte, que essas leis são escritas sobre o joelho, sobre a coxa, rapidamente, sem o menor estudo das consequências. E aí, portanto, além da arbitrariedade, surgem esses monstrengos. Como aqui, por exemplo, muitas vezes as decisões tomadas no STF deixam um flanco a esse tipo de absurdo. Mas o fato, meus amigos, é que esses débeis mentais hoje têm poderes ditatoriais.
E nós que estávamos esperando um governo mundial com um líder mundial, hoje nos vemos chocados porque cada um desses governadorzinhos e prefeitos está fazendo a tarefa e tendo o poder de um Joseph Stalin, por exemplo, ou de um Adolf Hitler. Sim, na Segunda Guerra Mundial, tínhamos 2 grandes ditadores, ou 3, se quiserem, ou 4, o imperador do Japão, o Duce na Itália, Adolf Hitler na Alemanha e Stalin na União Soviética. Pois é, eram 4, 5, 6. Mas o que são hoje em número comparados aos nossos governadores e prefeitos? Todos eles imbuídos de decisões arbitrárias e desejo, ávidos de um poder despótico. Onde iremos parar exatamente? Evidentemente que na criação de uma nova ordem mundial, ou como disse aqui na matéria, o jornalista, um Big Brother. Sim, estamos sendo vigiados hoje por nossos amigos e vizinhos, que podem nos denunciar ao poder arbitrário dos ditadores de momento. Mas o pior de tudo isso é que já não temos sequer a Igreja Católica para buscar o consolo na oração, ou pedir o perdão, como pedimos nas missas, o perdão comunitário, porque as igrejas ineditamente também estão fechadas. Vejam, no pior momento da Segunda Guerra Mundial, entre os anos de 42 a 45, as igrejas, todas elas permaneceram abertas. E se houve um tempo em que havia razão para fechá-las, bem, esse tempo são os anos 40 do século XX. Um famoso cineasta polonês, Andrzej Wajda, fez um filme que ficou muito famoso nos anos 70, sob o título Vá e Veja. Nesse filme ele mostra, por exemplo, uma igreja cheia de fiéis, toda a cidade escondida dentro da igreja, ou melhor, recolhida dentro da igreja. A igreja é incendiada por tropas russas, uma igreja polonesa. A cidade inteira é tomada de surpresa quando está dentro da igreja e desaparece naquele momento porque os russos a incendeiam. Nem assim as igrejas se intimidaram, nem assim o catolicismo, por exemplo, recuou, exceto agora. Isso sim quer dizer algo muito grande, muito difícil de sintetizar. O que vem por aí, meus amigos, é algo muito grande. Nós certamente não voltaremos mais ao normal. Se lá nos Estados Unidos está acontecendo o que acontece no Brasil, tirem as suas conclusões do que pode vir pela frente. Vamos acompanhar como Donald Trump fará contra este poder tirânico de governadores e prefeitos e logo mais juízes e tudo mais. Porque se Donald Trump for acuado por esse sistema, o que esperar aqui do nosso presidente? Até depois.